Como é que vai, pessoal? Tudo certo? Meu nome é Rafael Bossi, eu sou advogado no estado do Rio Grande do Sul. Não sou especialista em armas nem nada, mas sou um entusiasta, sou CAC também, certo? Atualmente não tenho arma própria, porque tá caro, né? Até para advogado, tá? Não sou advogado de pompas, eu sou um advogado que trabalha com vários nichos, então assim, eu não sou uma pessoa que tenha, dinheirinho, né? Mas o importante é a gente ter nosso direito, certo? O que acontece, tá? Tá em voga agora, por enquanto, a questão dos decretos. E entra decreto, sai decreto, que nem fala o Dr. César Mello. Eu gosto muito dos vídeos dele, né? Eu acho muito interessante. Havia uma preocupação muito grande com o R-105, agora que entraria em vigor essa semana, mais precisamente eu acho que terça-feira, no dia 2, né? Ou no dia 3, não me recordo de cabeça agora. Claro que eu entendia de forma clara e cristalina que não teria problema nenhum. Por que não teria problema nenhum? Porque acontece o seguinte: o R-105 foi uma norma, foi um decreto, certo? Que ele foi feito pelo Michel Temer no final do ano de, no final não, digo, no meio acho que do ano de 2018, tá? E que ele estaria, a sua validade começaria a partir de janeiro. O Bolsonaro acabou prorrogando a validade desse decreto lá para agora para o mês de julho, início de julho, e por culpa ou, né, por sei lá outro motivo que às vezes a gente entende, às vezes não, ele prorrogou por mais alguns dias que o R-105 fosse entrado realmente em vigor. O que acontece? O R-105 ele trata basicamente de regular, olha, eu digo assim, ó, boa parte daquilo que o decreto que caiu, o principal, aquele regulava, certo? O que acontece? Esse decreto 9898 agora, que estipulou que o R-105 fosse valer somente 300 e tantos dias após a sua promulgação, certo? Ele, na verdade, ele tira a dúvida da cabeça de quem vai aplicar a lei, no caso a Polícia Federal, ou até o Exército, para considerar o que é calibre restrito ou não, entendeu? Por quê? Porque o R-105, que foi feito em 2018, ele ainda contemplava as regras antigas em que o calibre ele nomenclava o que era calibre restrito e permitido, só que levando aqueles joules, 300 e poucos joules, 400 joules da saída do boca do cano. Tanto que ele deu como exemplo os calibres que eram até um tempo atrás considerados restritos, certo? O que acontece? Como as normas que o Bolsonaro ele decretou nos últimos decretos, inclusive no próprio decreto que acabou revogando aquele que era o decreto realmente bom, em que contemplava todos os CACs, contemplava os caminhoneiros, os advogados, o oficial de justiça, inclusive o decreto, aquele que revogou o decreto bom, esse decreto ele prevê, porque ele não está valendo, que a boca do cano tem que ser 1.620 joules, entendeu? O Bolsonaro igual manteve a saída do cano com aquele valor. O que acontece? Com a validade do R-105, não haveria, em tese, assim, digo assim, ia ser uma discussão infundada, mas haveria discussão. Por quê? O decreto que teria a validade agora, certo? Poderia entrar em confronto com o decreto que, apesar de ser mais novo, a validade dele foi uma semana anterior, 2 semanas atrás. O que acontece? O que importa na legislação brasileira, esses decretos são normas regulamentadoras, ele vai regulamentar a lei, entendeu? O que vale não é quando é que ele passa a valer, e sim quando é que ele foi promulgado. No caso, o R-105 foi promulgado em 2018, e as novas leis que falam sobre o decreto do CAC, eles foram promulgados agora, no ano 2019, certo? O que acontece?
Como existiam normas conflitantes e esse último decreto que revogou aquele decreto bom, que contemplava todas as categorias, ele não revogou as normas do R105, certo? O que acontece? Tacitamente, entendeu? Tacitamente, aquelas normas que entram em conflito com o decreto mais novo, elas são revogadas tacitamente. O que acontece? O que passa a valer é a norma mais nova, ou melhor dizendo, a norma que entrou em conflito com a que foi promulgada anteriormente, ela tem que valer porque ela foi a última, certo? A regular sobre o tema. Então, toda aquela parte do R105 que falava sobre calibre, saída de cano e mais alguns detalhes, acho que não era muita coisa que acabava conflitando, aquilo lá cancela. O que valeria foram os últimos decretos do Bolsonaro, certo? Claro que, de certa forma, o decreto 9898 foi providencial para evitar esse tipo de desgaste, um tipo de, daqui a pouco, consulta, sei lá, de o pessoal querer começar a discutir isso em Câmara, em Senado, coisa que eu acho que é um absurdo. Daqui a pouco judicializar ir para o STF para dizer o óbvio, que daqui a pouco não vão achar o óbvio, entendeu? Certo? Mas eu acho assim, ó, por um lado pro providencial, deixa essa discussão para depois, daqui a pouco vamos dar tempo para que o R105, que eu acho que vai, por mim não precisava ter validade, o Bolsonaro podia fazer do zero o R105, mas tudo bem, pelo menos dá um tempo maior para que a gente adeque algumas coisas do R105 dentro daquilo que não vai gerar aquele transtorno que a Câmara está enchendo o saco, que o Senado está enchendo o saco, entendeu? Dentro daquilo, porque o resto está no projeto de lei, certo? Uma coisa importante, em relação ao direito dos CACs, e mais especificamente o direito ao atirador desportivo, porque o CAC é o caçador, o atirador e o colecionador, certo? O direito ao porte que está na lei, ele refere-se ao atirador desportivo, e não a toda a categoria CAC, ok? Então o que acontece? Teve uma entrevista agora na Jovem Pan, acho que foi ontem, no dia, deixa eu ver aqui, 4/7, isso mesmo, não me recordo de cabeça agora. O Maia, o presidente da Câmara, ele, claro, falou um monte de bobagens, coisas, o entendimento dele, tá? Ele também falou que se houvesse dispositivo no decreto que contemplasse os CACs de maneira geral, ele não falou especificamente do atirador, mas os CACs, seria constitucional e eles não arguiriam nenhum tipo de nulidade. Mas, como já está em lei, ele até achava interessante que isso fosse decidido em lei para que o próximo presidente desarmamentista não derrubasse, certo? Olha, por um lado, com certeza, tá? Eu acho interessante estar na lei, apesar de a lei do Estatuto de Desarmamento prever, só que ela prevê com ressalva. O atirador ele tem direito ao porte conforme norma regulamentadora. Entendeu? No caso do decreto. O decreto tem que falar como é que ele vai adquirir esse porte. Se o decreto não previa, então em tese a norma de certa forma estava vazia. Tá? Eu acho que agora no R105 o Bolsonaro podia colocar pelo menos para manter por hora o do atirador desportivo, certo? Ou daqui a pouco dar uma mexida nos CACs. Mas o importante é o seguinte, como está em regime de urgência a questão da modificação da lei, né, do desarmamento, do Estatuto de Desarmamento, eu acho que daqui a pouco a gente pode esperar um pouquinho, certo? Esperar um pouquinho em relação a modificar tudo. Mas eu acho que poderia colocar a norma ali dentro do decreto agora. Faz um decreto pequenininho, que nem foi 9898, insere-se o artigo tal no decreto número tal, informando que o atirador desportivo tem sim o direito ao porte, claro, cumprindo o que a lei determina, certo? Desculpa o vídeo ser meio longo, foi meu primeiro vídeo falando sobre armas, o CAC, o desarmamento civil, mas eu sou entusiasta, eu gosto muito disso. Apesar de eu não advogar em relação a isso, eu leio muito sobre isso. E eu gostaria muito há muito tempo já de falar algum vídeo referente a isso. E eu espero que daqui a pouco vocês gostem das minhas opiniões. Não são as mais acertadas porque eu não sou especialista, já falo isso pra vocês.
mas pelo menos é a minha opinião e a minha posição, certo? Um abraço pessoal e quem sabe amanhã ou depois da manhã eu faço mais algum vídeo e posto no canal. Um abração. Tchau, tchau.